E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Educação Virtual e vamos para mais uma aula de LabVIEW. Antes de ir para a nossa telinha do computador, vou explicar mais ou menos o que é a aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco de programação sequencial. Como assim programação sequencial? O LabVIEW ele já funciona de uma forma sequencial, alguns eventos só vão ocorrer depois de outros eventos ocorrerem. Tá, mas acontece o seguinte... digamos que você tenha um mostrador de status do seu programa. Você quer que apareça assim, ó, programa iniciado, programa em execução, programa finalizado. São 3 status diferentes e eles têm uma certa ordem, existe uma sequência entre eles, certo? Programa iniciado, programa em andamento e programa finalizado. Tá aqui os nossos 3 status, só que você quer pegar esses 3 status e exibir no mesmo mostrador. Isso quer dizer o seguinte, a princípio, você não pode fazer com que o seu status de programa finalizado apareça antes do seu programa inicializado, certo? Então, existe uma sequência imposta, lembrando que você vai ter que usar o mesmo mostrador. Isso pode acabar atrapalhando um pouquinho. Então, vamos aprender a fazer isso na prática no LabVIEW. O nome da aula de hoje é Máquina de Estados, é a nossa primeira aula de arquitetura de programação. A arquitetura de programação em LabVIEW, eu diria que é 80% do curso, onde você aprende a programar em LabVIEW e está usando efetivamente as ferramentas que o LabVIEW dispõe para você. Isso porque a linguagem ela foi criada com o intuito de facilitar o desenvolvimento de programas que não necessite de um alto desempenho em questão de processamento, de agilidade, mas que seja também prático e fácil de implementar na indústria de automação, em aquisição e tratamento de dados e por aí vai, certo? Vamos aqui para a nossa telinha do computador. Tá aqui já estou aqui no meu diagrama de blocos. Tem aqui também, o Ctrl T faz a divisão aqui da tela, né? Meu painel frontal, mas por enquanto vamos ficar só no diagrama de blocos, porque é a parte aqui onde a gente vai aprender um pouco mais sobre a aula de hoje, certo? Deixa eu mexer no negócio aqui que está fazendo um certo barulho. Beleza, vamos lá. Vamos lá, a princípio eu quero exibir um status. Esse status vai ser uma string, certo? Essa string eu vou converter ela em indicador, vai estar lá no meu painel frontal. Vou colocar aqui status do programa. E eu vou querer exibir isso aqui. Eu vou querer exibir as seguintes mensagens. A princípio, essas mensagens vão ser intrínsecas do programa, ou seja, o usuário não precisa ter acesso. Aí ela vai aparecer automaticamente no programa. Então vai ser a string iniciado ou inicializado. Vamos colocar aqui em andamento. E vamos colocar aqui também finalizado. São 3 status, tá aqui os meus 3 status. Uma dica aqui, ó, quando vocês estiverem programando, existem essas 2 abas aqui que elas servem para você mais ou menos organizar seus elementos. Você seleciona eles, essa aqui é um de alinhamento, vou alinhar todo mundo à esquerda. E agora esse aqui é de espaçamento. Vou colocar todo mundo com o mesmo espaçamento, já estava mais ou menos com o mesmo espaçamento, mas eu posso reduzir esse espaçamento para 0. Aqui, por exemplo, assim, ó. Mas eu prefiro do outro jeito, tá? E é bom você ter seu diagrama de blocos organizado, porque a tendência é que o programa de LabVIEW, quanto mais complexo, mais conexões, mais coisas vão aparecer na tela, e se não estiver organizado, você se perde. Então vamos lá. A princípio eu quero exibir esses 3 status. Então vai vir aqui, ó, a princípio inicializado, e aí quando eu pegar o em andamento, eu vou ter um problema. Não dá para colocar 2 conexões numa mesma entrada, certo? Porque a princípio, o meu indicador, ele não vai saber qual ler. Não existe uma ordem. Entenda isso. O LabVIEW ele não trabalha com uma ordem assim, a não ser que você crie
um vetor, que você cria uma array, esse tipo de conexão não está dizendo quem é o primeiro, quem é o segundo, né? Porque esse está para cima, ou eu coloco esse para cima, que ele vai ser o primeiro ou o segundo. Não existe uma ordem definida. Então isso é um problema. Esse problema, ele poderia ser contornado da seguinte maneira. Eu poderia pegar o meu indicador, clicar com o meu botão direito, e aí eu vou vir aqui, ó, em criar nós de propriedade, ou melhor, invoke node, e eu vou pegar não, ou melhor, eu posso vir aqui e colocar variável local. O que é uma variável local? É como se eu estivesse dispondo aqui de uma nova entrada. Eu vou vir aqui, agora eu posso conectar este cara nessa entrada, certo? Ou seja, quando o meu programa executar, ele vai executar esse aqui, a princípio vai exibir um inicializando, e uma variável local é uma cópia desse cara aqui, certo? É uma cópia do mesmo cara, só que é uma nova entrada de informação. Porém, temos um problema. Quem vai executar primeiro? Este ou este? Vamos ver o que vai acontecer? Ctrl T aqui. Vou executar. Apareceu em andamento. De novo, em andamento. Em andamento. Em andamento. Vou fazer o seguinte, vou pegar essa variável local, vou criar uma nova cópia e vou trazer para cá. Vamos executar? Qual vai aparecer primeiro? Novamente está em andamento. Para falar a verdade, isso é um tanto que não existe uma regra, não dá para dizer qual que vai ser exibido primeiro. Isso vai depender da leitura do LabVIEW, de como está o seu processador, qual que ele vai selecionar primeiro para fazer a leitura. De fato, a princípio, poderia ser o inicializar por ele estar ligado, todo mundo pode pensar nisso, por ele estar ligado no real, né, na conexão real, no indicador real, mas a importância desses aqui é tanto quanto a do indicador real. Não existe uma prioridade para o indicador real. Então, eu vou quebrar aqui a do em andamento. Tem que desmanchar isso aqui e apagar isso aqui. Vou dar um Ctrl R aqui, vou executar de novo. E agora está aparecendo finalizado. Finalizado, finalizado, finalizado. Vou novamente criar um novo. E agora, vamos clicar de novo aqui, em andamento. Ah, é porque está para cima? Pode ser, vamos ver. Vou colocar para baixo, em andamento. Não existe, o LabVIEW ele seleciona um e fica sendo aquele indefinidamente. Então, olha só, o que você tem que pensar é que existe uma sequência. Como é que eu posso contornar isso? Eu posso contornar isso usando uma estrutura conhecida como Flat Sequence, que é esse aqui, ó. A gente já aprendeu o for, a gente já aprendeu o while. O for é aquele que tem um contador específico. O while, ele fica rodando indefinidamente, certo? E a gente aprendeu aqui o se, o case struct, certo? E agora a gente vai aprender um pouco sobre o Flat Sequence. Eu vou criar aqui. O Flat Sequence é o seguinte, ele vai dar uma ordem para as coisas acontecerem. Primeiro vai acontecer isso. Depois, eu venho aqui, clico em cima do Flat Sequence, botão direito, e eu posso adicionar um caso depois. Depois, vai acontecer este aqui. Opa. Eu vou adicionar mais um caso depois. E, por fim, vai acontecer este aqui. Só que essa execução vai ser muito rápido, né? A princípio não tem um tempo determinado para esse aqui acontecer, nem um tempo para esse aqui acontecer, nem um tempo para esse aqui acontecer. Para isso eu vou adicionar uma função, para dar tempo de a gente ver, eu vou adicionar uma função aqui de timing. Essa função aqui, o wait. O que é o wait? Ele nada mais é do que ele vai fazer esperar quando esse evento aqui todo for concluído, ele vai esperar 1 segundo, vou colocar aqui 1 segundo. A princípio você tem que criar um numérico, tá? Inteiro. Ele trabalha com milissegundos. Eu vou colocar aqui 1000 milissegundos e vou conectar ele. Opa! Aqui. Isso quer dizer que ele vai
Esse pedaço aqui do programa vai executar durante 1 segundo. Vou copiar esse aqui para cá. Esse aqui vai executar durante 5.000 milissegundos, que equivale a 5 segundos. E esse aqui vai executar durante... Podia ter copiado primeiro, né? Vou colocar 1 segundo. Tá aqui o meu programa. Agora, quando eu executar, olha o que vai acontecer. Inicializando durante segundo. Opa, inverti. Finalizado durante 5 segundos. E em andamento durante 2 segundos. Aqui está invertido, né? Eu inverti os casos. Vamos só para organizar aqui. Você vem para cá. E você vem para cá. Agora sim. Vamos executar aqui o programa. Inicializando, em andamento, durante 5 segundos. E finalizando, ok. Agora, olha só. Vamos fazer o seguinte. O programa, todo programa, ele tem essa... durante a programação, a gente tem acesso a esse botão aqui de execução. E não somente isso, a gente tem esse aqui, ó, executar continuamente. Inicializando, em andamento, finalizado, inicializado, em andamento, finalizado, ele vai ficar isso direto, um loop infinito. Mas na prática, quando a gente faz o nosso programa, que a gente compila lá nosso programa, cria um executável, manda lá para o nosso cliente instala no computador dele o programa e executa. A execução desse programa instalado é uma única execução, ela não é uma execução contínua. Então, na verdade, todo programa, na prática, todo programa, eu não me recordo de nenhum, todo programa que você vai criar um executável, essencialmente, você precisa fazer o seguinte, você tem que vir aqui, criar um while que envolva todo o seu programa, tem um while externo, e aí, a princípio, ele não vai rodar, porque todo while tem que ter uma condição de parada, né? Falta a condição aqui para ele parar. Então, eu vou vir aqui, ó, no stop, eu vou vir aqui clicar com o botão direito e vou criar uma constante. A constante é falso, no caso, em relação ao stop, falso, ou seja, ele não vai parar. E agora sim eu tenho um programa, Ctrl T, para colocar uma janela do lado da outra, eu vou executar, eu tenho um programa que ele vai ficar executando, ó, inicializado, em andamento, finalizado. Agora, inicializado de novo, em andamento. E note que eu só coloquei para executar uma única vez, e ele está executando continuamente. A princípio, esse botão aqui também de parar, é um botão que o cliente também não tem acesso. Então, você tem que criar no seu programa um botão que pare o programa, porque ele não tem acesso a isso aqui. Então, vamos criar também esse botão aqui rapidinho. Ao invés de usar uma constante, vamos colocar um controlador. Ctrl T e está aqui o nosso botão. Vai ser o, sei lá, liga e desliga. Sei lá, deixa só um botão assim, pronto, sem nome. Aumentar o tamanho dele. E tá aí o nosso botão. Agora note, está executando. Em andamento. Finalizado. Inicializado, em andamento. Finalizado. Antes de dar sequência aqui, eu vou gerar um problema aqui no nosso programa. Eu vou colocar esses 5.000 como 10.000, ou seja, 10 segundos. E vou colocar aqui para vocês verem, a princípio, quantos loops estão sendo executados. Lembrando que esse izinho aqui é um contador, né? Ele começa em 0, 1, 2, 3. Isso vai depender de quantas vezes o loop for executado. Eu vou pedir para ele exibir esse contador. Create indicador, Ctrl T, certo? Tá aqui o numérico, esse aqui é o nosso indicador, tá? Vamos executar o programa agora? Tá aí, em andamento. Aí o andamento vai durar então uns 10 segundos, certo? Note que eu ainda estou no primeiro loop, eu estou no 0 ainda. Deu finalizado, rodou, fez um inicializado de novo e já está agora no segundo loop, em andamento. De novo.
finalizado, inicializado, novo loop. Agora o que vai acontecer é o seguinte, eu quero parar o meu programa. E na hora de parar o meu programa, eu vou clicar aqui, no botão. Cliquei no meu botão, mas o programa não parou. Tá aí, ó, em andamento. O que acontece? A leitura do meu botão só vai ser feita quando o loop tiver sido executado por completo, né? Vamos voltar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Agora parou sozinho, né? A princípio, eu preciso com que o programa faça a leitura completa para no outro loop o meu botão ser lido. O que acontece aqui dentro do nosso programa é o seguinte. Quando o programa começa, vamos pensar aqui numa leitura da esquerda para a direita. Ele vem para cá, ele encontra o while. Aqui no while, primeiro vai ser executado tudo que está aqui na parte de dentro do while, mas que não esteja na sua camada mais profunda, aqui, que seria o nosso flat sequence. No caso aqui vai ser executado o botão, que seria um falso de início. Aí ele está dizendo, ó, falso, então loop da sequência. O contador, e depois entra na camada mais interna, que é o flat sequence. Quando ele entra na camada mais interna, se na leitura do meu programa ele estiver nessa camada interna, fazendo essa leitura, e eu mudar aqui o status do meu botão, esse status ele só vai ser lido novamente depois que tudo isso aqui foi executado. E no outro loop, que vai ser novamente uma leitura daqui do nosso contador, vai ser uma leitura novamente do meu botão, aí vai vir a mensagem, ó, true, ou seja, o botão foi ligado, então dá um stop, e aí vai parar essencialmente o meu programa, certo? Ele precisa ainda de um timing, ele vai acabar que eu não consigo parar no meu programa imediatamente. Bem, quando um aluno começa a programar em LabVIEW, essa é a primeira saída que ele encontra para conseguir fazer um flat sequence, ou melhor, para conseguir fazer uma sequência em alguns programas. Necessariamente, às vezes, você precisa criar essas sequências no programa, às vezes é uma sequência para que algo aconteça, para que depois salve o arquivo, mas essa não é a melhor maneira, tá? Essa maneira de criar uma sequência, ela é uma maneira que vai acabar puxando mais memória do seu computador e travando em alguns aspectos, dependendo do seu programa. Você aperta um botão, ele não funciona porque vai dar a volta toda de novo. E às vezes essa volta é 3 minutos, 2 minutos, e você não tem um controle real sobre o seu programa, certo? Esse é um erro de programação em LabVIEW. Para falar a verdade, o que nós devemos fazer é, sempre que possível, evitar utilizar o flat sequence. Ih, caramba, deletei errado. Evitar usar o flat sequence. Agora sim, sempre que possível. Mas como é que eu vou fazer essa sequência sem o flat sequence? Aí vai entrar em si, agora sim, a nossa arquitetura de programação chamada máquina de estado. O que é a máquina de estado? Eu vou fazer o seguinte,